Seja bem sincero comigo, você já fez aquelas piadinhas ou brincadeirinhas fofinhas, mas que são de mau gosto contra pessoas idosas? Você sabia que o nome disso é velhofobia, idadismo ou velismo? E é um problema bastante sério que ofende, maltrata, magoa os nossos idosos. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui nesse vídeo de hoje, que se você quiser já pode deixar seu like, se inscrever aqui no canal, sugerir temas também, que vai ser sobre o velismo, idadismo e etarismo. Vamos descobrir o que é através desse vídeo. Solta a vinheta! Olá pessoal, eu sou Sandro Calef, enfermeiro gerontologista, especialista em saúde do idoso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um termo que muita gente não conhece, mas que muitos de nós cometemos em relação a preconceito a pessoas idosas, que é o velismo, etarismo ou idadismo. O que vem a ser esses três nomes? Na verdade, eles são sinônimos, são algo bem parecidos, né, juntamente com a velhofobia, que é o medo de se tornar velho, né, isso é um grande problema que a gente tem aí nessas pessoas mais jovens, né, que é medo de se tornar velho, mas nós temos o preconceito contra idosos, que a gente pode chamar de etarismo, idadismo ou ageísmo, e até mesmo o velismo, que são formas veladas de preconceitos que os idosos enfrentam dia a dia, que muitas vezes a gente mesmo, né, acaba cometendo contra esses idosos. Vamos pegar o exemplo que aconteceu recentemente com aquela estudante de uma universidade brasileira, onde as colegas falaram, ela já está entrando aqui na idade de aposentar, tinha que ter idade para entrar na faculdade, ela já está velha para isso, ela já está velha para aquilo. Isso são exemplos de velhofobia, né, de idadismo ou de etarismo. É quando a gente estereotipa o idoso, né? De que o idoso é incapaz, de que o idoso não consegue, quando a gente não dá aquela preferência que ele tem direito por lei, a sua vaga de estacionamento, a sua vaga de sentar no ônibus, a sua preferência numa fila, tudo isso são formas mais visíveis de idadismo, etarismo ou velismo. Mas existem aquelas bem disfarçadinhas, né? Nossa, você está parecendo uma velha quando você quer dizer alguém que está mal-humorada, né? Ou até mesmo quando a gente se encontra com um idoso e fala, nossa, mas a senhora mesmo com essa idade tá linda. Esse vírgula mais aí é um exemplo de idadismo. Falou assim, a idade da senhora a tornou uma mulher muito bonita. Seria a forma mais certa de dizer, ou somente falar, a senhora é uma mulher bonita. Ou quando a gente vê, só pode ser um velho ou uma velha ali na frente dirigindo, comentários em redes sociais do tipo, tinha que caçar carteira de motorista de velho, né? Então, isso são exemplos de preconceitos e de estereótipos de que o idoso enfrenta, né? E isso acaba tornando, né, dentro da sociedade, um comportamento de exclusão. O idoso ele começa a se excluir da sociedade, do convívio social, deixa de fazer as coisas que ele gosta por causa do julgamento alheio, né? Às vezes ele se sente super incomodado quando ele está exercendo o direito dele de ter prioridade numa fila e alguém já olha torto e já começa aqueles comentários, no mínimo tá pagando conta de filho. Isso são exemplos de velismo, etarismo e idadismo, né? E essa forma de preconceito, ela limita muito o idoso, tá? E o maior risco que essas pessoas têm do etarismo ou do velismo, como vocês queiram chamar, né, do ageísmo, vai fazer com que o risco de depressão deles aumente muito, vai fazer com que eles deixem de sair de casa, conviver em sociedade, e isso vai aumentar o risco da síndrome da fragilidade, porque se ele ia ao banco, olham feio para ele no dia de receber pagamento, às vezes ele não tem o domínio de mexer com a tecnologia, ou ninguém ensinou, ou ele não tem vontade, não confia, ele prefere ir ao banco fazer os pagamentos. Por que esse velho está aqui? Por que não mandou alguém mais novo? Por que não faz por aplicativo? Fica aqui atrapalhando a vida de quem tem. Então, quando ele começa a perceber, porque a gente percebe quando um está falando mal do outro, não é mesmo? A gente que vê aí fulaninho com fulaninha ali batendo um papo, olhando pra gente, opa, tá rolando fofoca ali com o meu nome. E eles começam a se sentir mal e reconhecem que é por causa da própria idade.
E isso vai fazer com que eles vão ficar em casa. Por que eu vou para um lugar onde as pessoas não me querem e não me aceitam? Isso vai trazer para eles um sentimento de inutilidade. Vai fazer com que eles fiquem em casa, então aquela idinha de banco, aquela saída na padaria não vai acontecer mais, vai diminuir a força muscular, ele vai começar a ter perda cognitiva, porque ele não vai usar o seu cérebro ativamente para poder fazer as suas atividades mais refinadas, né, de lidar com dinheiro, de sair, né, de decidir para onde vai. Então isso vai fazendo com que diminua sua capacidade cognitiva, aumente sua depressão, sua perda de massa muscular e ele começa a se tornar dependente, né? Então esses idosos experimentam na pele o preconceito contra a idade. A gente vê falar muito, discutir muito o preconceito racial, né? o sexismo, né? O preconceito contra mulheres, mas se discute pouco o preconceito sobre o processo de envelhecimento e envelhecer. Exemplo disso a gente vê nas propagandas, né? Quando se fala de academia, loja de roupa, de produto de beleza, geralmente são pessoas mais jovens. Agora, quando se fala hospital, plano de saúde, remédio, doença, formas que lembrem idosos, vão colocar quem? Um idoso. Porque associa-se a doença, dependência, estereotipa o idoso nesse formato frágil, né? E os nossos idosos hoje estão vivendo bem mais tempo. E eles precisam dessa qualidade de vida, dessa interação social. Então a gente precisa começar a combater o etarismo com coisas simples. Não chegue falando, nossa, nem parece a idade que o senhor tem, nossa, que bom que o senhor está ativo na sua idade. É muito mais reconfortante e reconhecedor para esse idoso. Seja gentil, né? Ao ver uma pessoa idosa tentar atravessar uma rua, pare seu carro e deixe ela atravessar, sinalize que tem uma pessoa andando mais devagar na faixa de trânsito, ajude uma pessoa idosa que está na rua, que esteja precisando de alguma informação sobre aquele determinado local, a gente ser acolhedor com o nosso idoso. Porque ele contribuiu bastante com a sociedade, né? E no momento que ele tem uma necessidade de respeito e dignidade, a gente exclui ele da sociedade. Ele precisa estar incluído, né? Então a convivência entre gerações, que a gente chama de intergeracionalidade, é importante, né? Então a gente percebe hoje numa sociedade altamente tecnológica, onde um conversa com o outro por vídeo, igual nós estamos fazendo aqui agora, que a gente não manda mais carta, escreve um WhatsApp ou manda um e-mail, que é uma forma mais ágil. Eles não vieram dessa geração, né? Eles são, vamos chamar assim de uma forma genérica, pessoas de uma geração onde a escrita e a conversa era mais importante. E a nossa geração é uma geração digital. Então, quando a gente junta gerações, valores são trocados. Então aquele idoso vai ensinar valores éticos, culturais, de convivência social, de etiqueta, de responsabilidade. E o mais jovem pode ajudá-lo na interação com a tecnologia, né? Como lidar com um Smart TV, com um smartphone, com uma tecnologia dentro de casa que pode ser assistiva como aqueles aparelhos que a gente fala, e aí fulana, faça tal coisa, instrumentos de busca. Isso vai garantir para eles essa convivência, troca de informações, de conhecimentos e de valores que vai gerar respeito mútuo. Então isso é muito importante, né? Até mesmo para a valorização do idoso e diminuir o impacto negativo do preconceito. Então quanto mais gente tiver nessa causa de combate ao velhismo, à velhofobia, respeitando os idosos, entendendo que o envelhecimento é um processo humano que todo ser humano vai passar, e a gente se projetar no futuro e se perguntar: a forma que eu estou tratando os meus idosos, pais, mães, tios, avós, meu vizinho, é a forma que eu gostaria de ser tratado quando eu me tornasse idoso? Né? O respeito que eu tenho por eles é o respeito que eu preciso quando eu me tornar idoso? A gente tem que se perguntar isso, né? Se colocar na posição deles, entender
esse processo de envelhecimento, ser mais empático, generoso, cordial e inserir esse idoso na nossa sociedade de uma forma que seja bastante natural e bastante orgânica. Não é para forçar, né? A gente tem que ter uma regra de convivência social, né? E a inserção desse idoso na sociedade com respeito, entendendo que ele é um ser humano que requer cuidados, que ele já não tem a mesma força e vigor físico de quando mais jovem, e a gente primeiro perguntar se ele precisa de ajuda, que tipo de ajuda, de evitar piadinhas, né? A gente vê muito aí os produtos de beleza falando, não deixe seus cabelos ficarem brancos e você parecer mais idade do que você tem, use tal produto. Dentro da propaganda isso é uma forma de velhofobia, né? Essas brincadeiras, né? A infantilização, né, do idoso, vamos lá, seu fulano, trocar fraldinha que tá de cocô, né? É uma forma também de velhofobia, é infantilização, é preconceito contra a pessoa idosa. Então é importante a gente respeitar a diversidade, respeitar a idade diversa das pessoas, né? Cada um passa por várias fases de idade, né? Então que a gente respeite a criança, o adolescente, o adulto jovem, o adulto idoso, o idoso frágil que está em casa, que a gente cuide deles com dignidade. Então era isso que eu queria conversar com vocês nesse vídeo do Envelhecitude. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tem bastante conteúdo bacana para você maratonar aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, que eu acho que você curtiu e esse vídeo merece aquele joinha legal seu, comente, dê sugestões sobre o que vocês querem ver e ouvir aqui no canal para a gente conversar junto e compartilhe essa informação para mais gente ficar sabendo. Um beijo no coração e um excelente envelhecimento para nós!